Olá, bom dia, graça e paz. Hoje é 7 de maio, mais um vídeo da série O Poder de Crer Corretamente. Quero fazer algumas perguntas para você. Você tem um passado do qual se envergonha? Por acaso, está lutando para superar algo que você sabe que está te destruindo? Se sente totalmente sozinho e que ninguém compreende a dor pela qual você está passando? Essas perguntas revelam características da vida de um personagem bíblico que foi completamente transformado pela graça. Esse é o nosso tema, transformado pela graça. Fica por aí que depois da vinheta tem uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Amém, glória a Deus pela sua vida aqui. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, já deixa o teu like, compartilha. Essa é a forma de você retribuir esse propósito que eu tenho posto no meu coração de abençoar a sua vida toda manhã com uma mensagem nova aqui no Devocional Casa da Graça. O texto que nós vamos ler, apenas um versículo, para a gente começar a falar sobre isso aqui, é João capítulo 4, também versículo 4, que falando sobre Jesus diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria, e quando nós vemos por essa perspectiva, parece apenas que está dizendo que o caminho que ele ia fazer, necessariamente ele tinha que passar por Samaria. Sabe que nenhuma observação da Bíblia ela é sem importância. Se você já leu a Bíblia, você sabe que judeus e samaritanos, eles não se davam, porque os samaritanos eram um povo formado de uma mistura de judeus com outros povos, e isso era algo que eles não permitiam, e daí surgiram os samaritanos, e eles tinham uma rixa entre eles. E aqui quando o texto diz era necessário passar por Samaria, não estava falando apenas sobre um caminho que obrigatoriamente tinha que passar, porque na verdade, em função dessa rixa que os judeus tinham com os samaritanos, quando eles tinham que fazer esse mesmo trajeto que Jesus fez, eles faziam um caminho bem mais longo, exatamente para não passar por Samaria. E aqui quando diz era necessário passar por Samaria, na verdade está falando aqui sobre uma impressão que Jesus teve, uma direção, talvez melhor dizendo, que ele teve de passar por Samaria para ele encontrar alguém. Interessante que o horário é um horário completamente atípico, era ao meio-dia, a Bíblia diz, e ele encontrou uma pessoa que ela preenche esses requisitos dessas perguntas que nós fizemos aqui. Era alguém que tinha um passado de que se envergonhar, que estava lutando contra algo que estava lhe destruindo, que era o peso dessa realidade, dos rótulos que essa realidade trouxe para ela, e se sentia completamente sozinha e sem ninguém entender a sua realidade. Jesus chega no poço e essa mulher chega exatamente nesse horário, meio-dia. Todo mundo sabe pela cultura que o horário de buscar água, as mulheres iam pegar água no poço, era às 9 horas da manhã ou até às 9 da manhã, né? Onde o sol não estava tão causticante, mas aquela mulher estava indo ao meio-dia exatamente para evitar os comentários, para evitar as trocas de olhares, os apontar de dedos, os comentários acusativos, né? E com certeza era completamente anormal alguém estar pegando água ao meio-dia. Essa mulher com quem Jesus encontrou, eu escrevi aqui, ela tinha um histórico de destruir casamentos, tinha um histórico de marginalidade, ela estava à margem, ela estava excluída pela sociedade, porque ela era tida como alguém que destruía famílias, sem perspectivas de mudança e com certeza com fortes sentimentos de condenação, de depreciação, de ausência de valor próprio. Essa era a realidade dessa mulher, a quem Jesus propositadamente passou por Samaria para encontrar com ela. E Jesus conversou com ela, Jesus falou coisas da intimidade daquela mulher que só ela sabia, quando ele mandou chamar o seu marido. Eu estou simplificando aqui porque o texto o tempo não nos permite nos aprofundar no texto. Nesse momento ela disse: não tenho marido, e Jesus revela: isso disseste com verdade, porque já tiveste 5 maridos e o que tem agora não é teu. E daí quando ele revelou isso para ela, ela identificou que ele era profeta e revelou um desejo de conhecer a Deus. Mesmo tendo a vida que ela tinha, naquele momento ela expressou que estava lutando contra uma realidade, que ela não estava feliz com aquilo, que assim como nós falamos aqui, ela tinha um passado do qual ela se envergonhava, tinha uma realidade de dor, que ela sabia que ninguém entendia, mas ela estava esperando uma oportunidade de conhecer a Deus. E Jesus não lançou em rosto a situação daquela mulher. Quando ele tocou no assunto dos maridos, era exatamente não para reprová-la, mas para mostrar a possibilidade de, quando alguém se encontra verdadeiramente com Jesus, independente de qual seja o seu quadro, o favor, a graça, o espírito de amor que não acusa, que não condena, que não segrega,
que apesar de não corroborar, de não concordar, de não ser conivente com o comportamento, mas abraça porque sabe que é a fonte para a libertação daquela condição. Naquele momento ela entendeu, esse é o homem que nós estamos esperando, esse é o Messias, e ela começou a questionar. Os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém, nós aqui samaritanos dizemos que a gente adora, que deve se adorar num monte. Aí foi quando Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ela percebeu, não há rejeição nesse ambiente, não há alguém me acusando das coisas que eu faço, mas a forma como ele me trata, a forma como ele se dirige a mim, na forma como ele me favorece, me constrange a ponto de eu saber que eu não preciso mais viver essa realidade, que eu tenho condição de me libertar dela. E aquela mulher que até então estava vindo a meio-dia para não ter contato com as pessoas no outro horário, se propôs a ter de propósito contato com pessoas, não só com mulheres, mas com homens também, de convidar todas aquelas pessoas e dizer, vamos ali onde eu fui e vamos ver alguém que eu vi, que disse tudo sobre a minha vida. A graça fez com que ela saísse por detrás do véu da vergonha, daquele peso da culpa que a mantinha encerrada numa condição completamente desfavorável, fez com que ela rompesse os limites que a separava da sociedade e disse, vocês precisam, estou parafraseando, receber aquilo que eu recebi. A Bíblia vai dizer que quando Jesus olhou, ele viu e os discípulos chegaram nesse intervalo onde Jesus estava falando com ela, eles tinham ido comprar comida, os discípulos chegaram. E quando Jesus começou a conversar com ele, diz, vejam, os campos já estão brancos para a colheita. E Jesus estava falando isso, sabe, em relação a quê? A multidão de samaritanos que estava vindo. Ele usou uma linguagem figurativa ali, como um campo de algodão que fica completamente branco, mas também faz parte de uma cultura, ou melhor, fazia parte da cultura dos samaritanos usar turbantes, e eles usavam turbantes brancos. Então tinha uma multidão, provavelmente na sua maioria de homens, e que estavam vindo todos na direção de Jesus para ouvir agora de Jesus aquela mulher que antes estava se escondendo, teve a coragem de romper com seus limites, descobrir quem ela realmente era em Deus, porque ela não era o que as circunstâncias que ela vivia estavam dizendo, ela era aquilo que Deus dizia sobre ela, o encontro com Jesus, o encontro com a graça salvadora, o encontro com a graça transformadora, não a puniu. O poder de crer corretamente é entender que quando nós estamos em situações extremamente difíceis, nós não devemos correr de Deus, nós devemos correr para Deus, por mais vergonhosa que seja a realidade. A cura, a reversão, a mudança, a transformação está em Jesus. Aquela mulher mudou num dia de uma prostituta mal afamada, uma destruidora de lares, numa das missionárias mais eficientes que a Bíblia ministra, a ponto de trazer uma cidade inteira para ouvir Jesus falar as mesmas coisas e revelar que era o Messias esperado, assim como foi com ela na conversa com ela. Que coisa grande. Então não se esconda da graça, se exponha à graça e vai experimentar o mesmo nível de transformação, porque Jesus que alcançou aquela mulher não mudou. Ele é o mesmo que vai atrás da ovelha perdida. Ele continua se preocupando com aquele que está se sentindo excluído, que não se sente parte do corpo. E eu e você podemos usufruir dessa graça e viver a transformação. Pode acontecer num dia. Amém? Vamos confessar a palavra para terminarmos esse devocional. Diga assim: o meu Deus é socorro presente. Enviou Jesus para me resgatar das imposições do diabo. Seu amor, expresso por sua graça, pode transformar qualquer quadro e qualquer pessoa. Amém? Compartilhe esse vídeo. Seja abençoado praticando essas verdades. Espero você no vídeo de amanhã. Em nome de Jesus.